Boa noite a todos. Estamos mais uma vez dando início ao nosso trabalho da semana, trabalho que nós fazemos habitualmente na quarta-feira, aqui pelo Movimente Espírita. Hoje, excepcionalmente, na quinta-feira, por uma necessidade de ajuste da agenda do nosso amigo Geraldo Lemos, que estará conosco daqui a pouco, trazendo um tema muito importante para os espíritas. Espíritas, amai-vos e instruí-vos, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós teremos hoje a presença amigável, bondosa e conhecedora do nosso amigo Geraldo Lemos, que estará aqui conosco fazendo esse trabalho. Obrigado pela presença daqueles que chegam, obrigado por todos aqueles que vêm e que virão posteriormente também para essa tarefa junto conosco. Lembrando que o nosso trabalho aqui do Movimento é sempre às quartas-feiras, às 20 horas. No domingo nós temos também o trabalho, o Fantástico é Ter Você Comigo, aquele trabalho que nós fazemos uma live aberta, trazemos as pessoas para conversarem conosco sobre temas relacionados à emoção, a comportamento, que é muito importante a gente sempre falar disso. Então nós temos nas quartas-feiras a palestra, né? O convidado que vem, convidado programado na quarta-feira, hoje, como eu disse, excepcionalmente na quinta-feira. No domingo nós temos o Fantástico é Ter Você Comigo, o trabalho que nós fazemos de apoio àquele bate-papo, trazendo pessoas com energia boa, falando das coisas do bem, fazendo com que as pessoas venham também para nos trazer um alento no domingo à noite, né? Um domingo, dia que as pessoas estão sempre muito angustiadas, e aí a gente nomeou esse trabalho do Fantástico é Ter Você Comigo. Na verdade, o movimento começou por causa desse trabalho do Fantástico. O Fantástico é Ter Você Comigo começou lá no Facebook, no domingo à noite, já no comecinho da pandemia. Posteriormente, nós migramos aqui para o Instagram e viemos para o movimento. E na sexta-feira agora, nós temos um projeto novo. Esse projeto novo é o projeto de arte e cultura espírita. Então nós estamos trazendo as pessoas para esse trabalho de arte e de cultura do espiritismo para poder falar sobre música, teatro, cinema, artes plásticas, para podermos discutir a interferência dessas artes no espiritismo, não só no espiritismo, mas nas culturas espiritualistas. Então é muito importante que a gente também discuta esse tema. Então, o movimento, ele está tratando de temas também de arte e cultura espírita. Então, relembrando para vocês, quarta-feira, o nosso convidado, hoje, especialmente na quinta-feira. Sexta-feira, Arte e Cultura Espírita, é um projeto novo que a gente está começando. Já tivemos 3 convidados falando de cinema, filmes espíritas. Nós tivemos também o Wagner de Assis falando, né, do cinema, dos filmes espíritas e dos atores e da sua direção, para falar sobre arte espírita. Nós tivemos a Calazans falando da evangelização e do artista. Nós teremos amanhã Ed Mota cantando e falando para a gente sobre música. Então a proposta do movimento nesse projeto novo da arte e cultura espírita. Nós já estamos com o nosso irmão Geraldo aqui do outro lado, esperando para ser chamado. Nós vamos fazer a prece de início e logo em seguida vamos chamá-lo para vir conosco aqui no trabalho da noite de hoje, nesse dia especial, nesse convite especial que estamos trazendo, o nosso amigo Geraldo Lemos. Vamos fazer a nossa prece de início, convidando a todos para se concentrarem e pedir a Jesus e aos bons espíritos que nos orientem e nos mantenham para que o trabalho seja tranquilo e que nós possamos atingir necessariamente de maneira positiva as pessoas que estão também nesse universo que é a internet. Possamos dizer assim: Jesus, te agradecemos mais uma vez a chance e a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome na busca da orientação. Seja o teu amor conosco, Senhor, e que esses bons espíritos estejam sempre ao nosso lado, nos orientando, para nos tornarmos pessoas melhores e nos conduzirmos de maneira com que alcancemos a Ti na proposta do amor
que um dia chegaremos. Seja o teu amor conosco e que os bons anjos estejam presentes em nossa vida, assim seja. É isso aí. O nosso convidado de hoje, ele é o Geraldo Lemos, né? Ele é presidente, é dirigente da Casa Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, também do portal e da TV Saber Espiritismo, do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte, médium psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz Editora. Então, todos nós conhecemos, todos nós acompanhamos, sabemos, né, dos trabalhos realizados. E nesse instante vamos convidar o nosso irmão para que ele nessa conversa na noite de hoje para trazer o tema do nosso convidado, Espíritas amai-vos, Espíritas instruí-vos. Boa noite, meu querido. Olá, tudo bem? Boa noite, Leonardo. Um grande prazer estar com vocês. Com certeza o prazer é todo nosso. Nós agradecemos de antemão a sua disponibilidade. Temos assistido muito o seu trabalho ultimamente e sabemos da dificuldade, às vezes, de agenda e agradecemos bastante essa oportunidade que você está nos dando, mesmo numa quinta-feira, para poder nos trazer as informações e o consolo necessário nesse momento tão fundamental e importante para nós também. Agradecemos a você essa chance e muito obrigado mesmo. Movimente, que é um espaço aberto para a mensagem espírita, é um espaço aberto para vozes também que não tem muita voz no movimento espírita, mas com as vozes que têm espaço e que são aqueles que nos ajudam na melhor orientação do conhecimento dessa doutrina também. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço a participação, o convite. É sempre uma alegria a gente bater esse papo aí pela multimídia, né? Que Chico Xavier, na década de 80, previu para mim. Olha, vai chegar o dia em que a doutrina será divulgada em multimídia. E naquela época, a gente nem sabia o que era isso. Nem internet existia, nem celular existia. Então, cada vez que eu faço uma live, eu agradeço ao Chico essa realidade já concretizada, já materializada na Terra. Eu assisti algumas e vi quando você falou dessa questão junto com ele, eu não me lembro agora, foi agora, acho que o ano passado, no final do ano, que você estava falando exatamente sobre isso. Eu não me lembro agora qual foi o canal, eu acompanho no YouTube, e eu vi você falando, achei muito interessante. Você falava até que ele colocou a mão assim, como se fosse um tablet, alguma coisa desse tipo, né? Ele não sabia o que era, na verdade, nós não sabíamos, né? Você não sabia, e aí você cita isso também, achei muito interessante. E até a gente vê lá, né, no livro, acho que nosso lá tem alguma coisa sobre multimídia da época, né? Que a gente a gente nem tinha, acho que televisão nem... Estava começando a televisão ainda, nós estamos falando de 1936, né? Então, a gente estava falando ali de 36, 40, né? Então, não tinha televisão ainda. E no livro nosso lá já citava esse aparelho, né? Ele cita como aparelho, né, de transmissão. Muito interessante isso também, né? Ele cita, você veja que André Luiz vai relatar através do Chico, na época da Segunda Guerra Mundial, que cada habitante de nosso lar tinha um aparelho comunicador pessoal. Olha só. Que é o celular hoje, todo mundo tem aqui na Terra. Mas naquela época, ninguém nem imaginava o que seria isso, né? E aí eu perguntei, né, ao Chico, também tem aquela passagem da ministra veneranda no Parque das Águas, em que ela está ali fazendo uma preleção e eles citam que existia uma tela plana de projeção com várias imagens de pontos diferentes, que é uma televisão dessas nossas, hoje em dia, de picture in picture, né? E de alta definição, muito finas. E então, conversando com o Chico, eu perguntei a ele, Chico, como que é a diferença científica, da evolução científica, tecnológica, da cidade de nosso lar em relação a nós na face da Terra? Ele falou comigo, olha, meu filho, é 100 anos na nossa frente.
Então, os habitantes de nosso lar estão há 100 anos avante na ciência e na tecnologia, não é? Imagina hoje, então, né? Já deve estar bem mais avançado. Se comunicando naturalmente com as galáxias, com outras civilizações. Uma maravilha. É verdade, é verdade. Nós costumamos dizer aqui no Movimento que nós agora temos o maior centro espírita do mundo, né? E esse retângulo virou o maior centro espírita do mundo. Eu próprio fazia palestras nas casas espíritas, mas a partir da pandemia e por necessidade de também falar sobre o amor, sobre o bem e sobre tranquilidade e paz com as pessoas, comecei a abrir no Facebook para falar para as pessoas, olha, tem calma, isso vai passar, vamos conversando aqui. E abrimos o Fantástico é Ter Você Comigo. É um nome que a gente usa no domingo de noite para ajudar os amigos que entram meio em pânico no domingo à noite. E a partir daí a gente criou o Movimento, com a nossa amiga Dora, que faz contato com todo mundo, e a gente criou o Movimento tem umas 1.000 e poucas pessoas hoje, a nossa meia dúzia de 12 pessoas que acompanham a gente, e é um trabalho que a gente tem feito. E a gente costuma dizer que muita gente começou, gente que nunca falou na vida, gente que nunca sequer, hoje tem a possibilidade de se expressar através do Instagram, do Facebook, de outras ferramentas. Isso é maravilhoso. Quebramos as barreiras de verdade das paredes, né, das instituições. Hoje não tem mais barreira, tem mais parede, né? Isso é muito importante, né? Porque, afinal de contas, a doutrina espírita é livre. Ela é uma doutrina do livre pensamento, da livre ação. Ela nos coloca a responsabilidade pessoal no livre-arbítrio que cada um de nós tem na escolha dos próprios destinos. Então, não haveria por que ela ficar encerrada nos muros dos centros espíritas e das instituições espíritas maiores, que muitas vezes cerceiam as pessoas de falarem, de estudarem, de refletirem, não é? Então, realmente, a internet, a multimídia, como o Chico me falou que os espíritos falaram com ele, que ia chegar esse momento, é uma libertação do movimento espírita. Coisa boa. Geraldinho, o tema da noite de hoje é uma advertência, é uma determinação, é um mandamento, o nome que a gente queira usar. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Está lá no capítulo 6 do Evangelho, né? Do advento do Espírito de Verdade. Ele vem fazer essa sugestão de tema, né? Não sei se você gostaria que eu lesse ou você vai ler essa sugestão de tema para nos falar exatamente do conhecimento e como ele chama, da piedade, porque a gente ainda é muito impiedoso, né? E a proposta é essa, da piedade e do conhecer. Não conhecer acadêmico necessariamente, mas do conhecer, aprofundar-se na natureza da vida que nós ainda temos pouco acesso. Fique à vontade, o tema é seu, claro, e como nós precisamos desse tema? Amar e instruir. Por favor. Se você quiser ler, faça favor, e eu comento. Então tudo bem. Ótimo. Você prefere que eu leia tudo o parágrafo? É melhor ler tudo, né? Diz assim, na Instrução dos Espíritos, no capítulo 6, no item 5, o advento do Espírito de Verdade. Venham como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que, acima deles, reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso da humanidade e disse, vinde a mim, vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai. E estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne,
porque a morte não existe. Vos socorrais e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra. Se faço ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como um cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossos irmãos, para iluminar o vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos ao regaço do vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que vendo o céu tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. É muito importante essa mensagem, lembrando, como você mesmo fez menção no início da leitura, que ela é constante do Evangelho segundo o Espiritismo. O terceiro livro publicado por Allan Kardec, quando estava ele na Terra, em Paris, trabalhando na revelação espírita. E depois, mais tarde, vai ser ele considerado o codificador do Espiritismo, não é? A terceira revelação de Deus aos homens. Porque nós temos períodos de grandes revelações, que eles acontecem quando a humanidade está pronta para dar um passo além, não é? A humanidade está pronta para dar coletivamente um caminhar mais firme na direção do progresso. Então, nós todos sabemos que ainda no mundo primitivo terrestre, a primeira grande revelação foi a revelação divina aos homens através de Moisés, o grande revelador dos hebreus, que tinha profundos laços com os egípcios. E tanto hebreus quanto egípcios, nós sabemos, são degredados de capela. E, quer dizer, eles já vinham com conhecimento superior a respeito de temas religiosos profundos, né? Depois disso, um longo caminho de sofrimento se estabeleceu na Terra desses mesmos degredados que se fizeram profetas e arguíam a Deus, pediam a Deus esclarecimentos, conforto, segurança, pediam a Deus, através dos seus clamores, apoio espiritual. E todos esses profetas, conforme nos revelou Chico, podem ser considerados, principalmente esses do mundo hebraico, como a grande pergunta dos homens a Deus, pedindo orientação, pedindo roteiro seguro para a evolução espiritual. Eles que estavam aqui degredados, se sentindo sozinhos, abandonados, tinham saudade do mundo de onde vieram, capela, e queriam retornar ao seio dos seus entes queridos que evoluíram mais depressa do que eles, não é? E durante 1500 anos foi essa luta muito grande. E nós tivemos aí profetas magníficos nesse período, não é? Especialmente
Daniel, o grande profeta dos hebreus, que em seus escritos foi o mais, vamos dizer assim, apocalíptico dos profetas, e outros mais que não cabe aqui, nós não temos tempo para entrar em detalhes. Mas, enfim, a pergunta dos humanos, em busca da espiritualidade maior, teve a resposta na segunda revelação, com a encarnação do próprio Cristo Jesus na terra dos homens, né? Ele que veio humilde, nasceu, uma vez que seus pais não foram acolhidos pela população da cidade, nasceu ele em Belém, numa estrebaria, com a maior humildade, perto dos animais, não é? Na presença dos animais, logo depois do seu nascimento, com a presença dos 3 reis magos, naquela luz forte que veio iluminando os céus em busca do Salvador e que o encontrou nessa estrebaria humilde de Belém Eufrates. E o próprio Chico vai nos dizer, Geraldinho, na verdade, essa não era a estrela de Belém não era uma estrela, não era coisa nenhuma dos céus. Era uma nave interplanetária trazendo 3 raças extraterrestres, que são cada um deles um representante, que tinham profundas ligações com Jesus. E eles vieram não somente proteger a Jesus, mas também prestar reverência a Jesus de Nazaré, naquela localidade ali humilde, que havia de iniciar na Terra um novo tempo, que é a segunda grande revelação. E o Chico Xavier vai responder a um pastor protestante, né, no programa Pinga Fogo, de 1971, que o Novo Testamento vai ser a resposta de Deus aos homens através da boa nova de Jesus Cristo. Então, é a segunda grande revelação, né? Na primeira, a revelação hebraica é a ânsia dos próprios homens degradados, a pergunta na sua ansiedade, na sua busca pela volta, pelo retorno aos páramos da vida imortal, que é todo consubstanciada essa busca no Velho Testamento. Jesus vem dar resposta de Deus aos homens, que é o Novo Testamento. E nós vamos ter aí, junto de Jesus, os discípulos, muitos deles reencarnações dos grandes profetas da raça hebraica, da etnia hebraica, não é? O próprio Daniel, por exemplo, retorna como João Evangelista. Não por acaso, de todos os discípulos e apóstolos do Cristo, o mais apocalíptico, porque ele vai escrever o livro do Apocalipse. Ele vai encerrar a boa nova do Cristo com a revelação de Deus à humanidade através de Jesus, que lhe chama na ilha de Patmos para se retirar do corpo físico e, em desdobramento espiritual, lhe mostra o futuro da humanidade, até que a consagração do Evangelho do Reino seja realizada na face da Terra. Por isso que o livro do Apocalipse, muita gente confunde que Apocalipse é o fim do mundo, essa bobagem. Não, o Apocalipse é o livro que prevê o futuro da humanidade a partir da vida de João Evangelista, porque ele viu o futuro, né? Já idoso, até a consagração do Evangelho na Terra. Quer dizer, falta muito tempo ainda. E, naturalmente, nós vamos ter várias transições planetárias até que se chegue na Terra à condição de mundo feliz. Não é? E o próprio Jesus adverte aos seus discípulos, aos seus apóstolos queridos, falando com eles o seguinte: eu não posso revelar tudo agora, porque não me entenderíeis, não é? Muita coisa virá no futuro.
ele próprio conversando com Nicodemos, por exemplo, a respeito da reencarnação. É muito interessante essa parte, porque Nicodemos era um maioral do Sinédrio, era um maioral entre os sacerdotes hebraicos, não é? E ele não compreende uma simples frase de Jesus: é necessário que nasceis de novo, não é? Para ver o reino de Deus. Então, ele não entende, mas como, mestre? Ele procura Jesus à noitezinha, não é? Para não ser visto. Ele, que era um doutor da lei, procurando um mestre carpinteiro, humilde, não é? Ele não queria se expor. Então, ele vai à noite, procura Jesus e faz a pergunta a Jesus: mas, mestre, como é possível um homem já velho como eu retornar ao ventre materno para nascer de novo? E Jesus passa nele uma gozeira, com todo respeito, né? Uma gozação, porque Jesus, qual que é a resposta de Jesus a ele? Mas Nicodemos, você que é doutor da lei, não sabe essas coisas? Não é? Se eu vos falo das coisas terrestres, porque reencarnação é uma realidade terrestre, que nós presenciamos todos os dias, no mundo animal, entre nós humanos, todos os dias nascem seres humanos, nascem animais, né? Insetos, peixes, animais, mamíferos, todo tipo de renascimento acontece na Terra todos os dias. As próprias plantas, né, renascem através das próprias sementes que espalham. E o Jesus fala com Nicodemo: mas não, se eu vos falo das coisas terrestres, não me entendeis, que dirá então das coisas celestes? Não posso nem revelar. Então, já tinha essa previsão do próprio Cristo, e João Evangelista registra isto muito bem, não é? No seu evangelho, que seria necessário a vinda de um Consolador. Isso está lá no capítulo 14 do Evangelho de João. Eu vos enviarei outro Consolador. Para aqueles que pensam que Jesus vai voltar de novo, já vem aí um jato de água fria, não é? Jesus não vai perder tempo com a nossa, vamos dizer assim, mediocridade. Ele veio uma vez, só deu o recado: siga ele quem quiser, porque não é possível ele voltar de novo para dizer as mesmas coisas, né? Mas ele previu que a nossa humanidade era muito insubmissa. Ele sabia que o seu evangelho não seria bem compreendido, mesmo entre os eleitos, que no caso eram os hebreus. Ele já, por presciência divina, sabia muito bem que os seus ensinamentos seriam deturpados pelos homens, aqueles pretensos religiosos que tomariam a sua palavra no sentido de querer se apossar dos seus ensinamentos, aduzindo a eles uma série de bobagens que não foram faladas por ele, que não foram pregadas por ele, uma série de rituais, de paramentos, de hierarquias terrestres, que Jesus absolutamente jamais falou sobre elas. Mas o mestre sabia que nós éramos muito vacilantes espiritualmente e que haveríamos de gastar um longo período de tempo nos desviando da palavra original, do cristianismo primitivo. Ele já sabia disso, e tanto sabia disso que no Apocalipse de João Evangelista ele prevê tudo isso. Quem quiser conhecer, por exemplo, a dissecação, vamos dizer assim, em termos de doutrina espírita, sobre o livro do Apocalipse de João Evangelista,
eu vou recomendar 2 livros que foram minuciosamente estudados e produzidos pelo nosso amigo pesquisador do Grupo Espírita Saber Amar e do portal Saber Espiritismo, que é o Marco Paulo Benucci de Espírito. Em 2017, ele lançou o livro Apocalipse segundo o Espiritismo. E agora, em final de 2020, início de 2020, aliás, final de 2020 lançou o e-book, início de 2020 lançou o livro físico, que é Apocalipse, o Espiritismo no Centro da Revelação. Todos os 2 livros de autoria do Marco Paulo Benucci de Espírito e produzidos pela editora Vinha de Luz. Vocês compram facilmente no site. E lá ele vai identificar justamente isso, que Jesus sabia que os homens iriam se desviar. Existem capítulos específicos do Apocalipse de João, revelado por Jesus a João Evangelista, em que ele prevê, por exemplo, as guerras. Se não me engano, o capítulo 9 do Apocalipse, ele fala das guerras que se fariam em nome do próprio Cristo, como, por exemplo, as cruzadas, como, por exemplo, a Inquisição, as guerras mundiais, não é? As guerras religiosas da história humana. Ele previu tudo isso. Mas ele previu também esta transição planetária na qual todos nós estamos imersos hoje. Aliás, desde 100 anos antes de Allan Kardec, que é o que os espíritos superiores revelaram a Allan Kardec, não é? Que a transição planetária do mundo terrestre, deixando de ser um mundo de expiação e de provas, para se tornar, ao longo de 300 anos, um mundo de regeneração ou em regeneração, havia se iniciado 100 anos antes da doutrina espírita, ou seja, no século XVIII, não é? E Chico Xavier previu no programa Pinga Fogo, pela palavra de Emmanuel, que o processo dessa transição terminará por volta de 2057. Então, nós estamos nessa janela de 300 anos, 3 séculos de transição planetária, já nos encaminhando para o final. Porque 2057, minha gente, é 36 anos. À frente é muito pouco tempo. Nós já estamos no tempo final da transição. E qual que é a característica da transição planetária? É a derrubada do mundo de expiação e de provas. Qual que é a característica do mundo de expiação e de provas? Materialismo. É o paradigma. É o materialismo que gera o orgulho, a vaidade, a guerra, o crime, o vício. Ô, Geraldo, para ficar... Pode falar, desculpa, complete e eu faço a pergunta depois. É o materialismo que leva os homens a uma série de desvios morais e éticos, não é? Como a corrupção, como a viciação, como o sentimento de revolta, não é? Diante da vida, diante dos nossos irmãos de outras crenças, de outras formas de pensar, né? Tá. Essas disputas inglórias, essas disputas ideológicas, tudo isso é característica de um mundo de expiação e de prova. E qual que é a característica do mundo de regeneração? É a espiritualidade. Então é necessário que a espiritualidade chegue para destruir o materialismo. Allan Kardec, quando ele vai falar sobre a missão do Espiritismo, ele diz assim: o Espiritismo não vem combater religião nenhuma. Muito ao contrário, ele vem afirmar o valor de todas as religiões, mas ele tem um inimigo comum a todas as religiões, que é o materialismo. Pois não, qual pergunta você ia fazer? Geraldo,
Diante dessa afirmativa que você está dizendo, eu queria que você esclarecesse mais, porque eu não compreendo bem ainda e pode ser que muita gente não compreenda. Você está falando que em 37 anos completa-se o ciclo para a regeneração. Mas a minha pergunta é exatamente sobre o que você está falando. Será que em 37 anos nós seremos capazes de mudar o comportamento humano, das guerras, da ambição? Hoje a gente vive pelo menos umas 20 ou 25 guerras no mundo inteiro, guerras que a gente nem sabe, no interior da África. Hoje Israel e a Palestina, os árabes em conflitos de morte. Ainda muitos conflitos religiosos no mundo inteiro, cristãos entre cristãos, ainda em parte da Europa, os cristãos e muçulmanos e islâmicos. Então tem muito conflito. Hoje o Congo ainda com conflitos terríveis de milícias, a polícia e grupos de extremistas. O mundo inteiro hoje vive muitos conflitos éticos, étnicos, morais, de todas as formas. Como entender que em 37 anos nós conseguiremos fazer essa renovação? Ou eu estou errado em estabelecer como se fosse ali a data que vai mudar tudo? É isso que eu estou errado? Ou é um processo que se dará a partir daí? O seu engano, meu querido Leonardo, justamente é o engano de muita gente, de achar que mundo regeneração é mundo perfeito. Vocês estão confundindo as coisas. Ótimo. Mundo em regeneração não é mundo perfeito. Mundo de regeneração, aliás, a palavra correta de Allan Kardec é em regeneração. Então, em 36 anos, não é 37, porque nós já estamos em 2021, 2057 são 36 anos. Em 36 anos, nós viveremos uma série de transformações que vão levar a humanidade terrestre a fazer maioria do bem, maioria da fraternidade, maioria da paz, maioria do amor, maioria da verdade. Compreende? Mundo em regeneração é aquele mundo cuja característica é a espiritualidade. Então, mais de 50% da humanidade será devotada à espiritualidade. O que não significa que deixaremos de ter problemas, porque os problemas vão continuar. Só que aliás, quem quiser compreender o assunto, eu sugiro que estude o último capítulo do último livro de Allan Kardec, que chama-se A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. No seu capítulo 18, Sinal dos Tempos, os tempos são chegados. E ele vai falar todos os passos da regeneração. Ele fala, por exemplo, da existência, da necessidade dos flagelos diversos, como, por exemplo, uma pandemia. Como você citou aí, essas pequenas guerras, revoluções sociais localizadas. Ele coloca como flagelo diverso. Ele fala também sobre a existência das forças telúricas da Terra, como, por exemplo, terremotos, vulcões explodindo, tsunamis, enchentes, não é? Fazendo com que grandes quantidades de pessoas desencarnem em massa. Ele diz isso, que é necessário que isso aconteça. Então, mundo em regeneração não é mundo isento de sofrimento, de luta, não é? Por quê? Kardec fala, nós precisamos ter uma aceleração das saídas de espíritos retardatários, que é um campo de saída, pelo degredo. Eles falam no degredo. Que não é coisa nova, né? As pessoas pensam que é coisa nova, né? Que vai acontecer isso, né? As pessoas acham isso, né? Acontece todo dia, não é? Então, o degredo, por exemplo, nós já tivemos uma grande pandemia, 100 anos atrás, pandemia da gripe espanhola, que matou, alguns dizem, 100 milhões de pessoas. Hoje a gente está arrancando os cabelos, porque a pandemia do coronavírus matou 3 milhões e meio. 100 anos atrás, matou 100 milhões. Numa época que a população era muito menor. Então, muito menor. Então, os 100 milhões de 100 anos atrás
era quase o quê, gente? Era muita gente. Era Hoje, muita 3 gente. milhões. Veja como a humanidade já evoluiu. É É, interessante isso. Nós temos que ter o óculos do otimismo, como Chico Xavier sempre teve. Porque, na realidade, nós nunca estivemos tão bem como agora. exatamente. Não é? Geraldinho, a minha provocação é porque as pessoas acham isso, né? Quando a gente fala assim, gente, não é, porque em 2050, aí parece que é um marco, assim, Não, um arco não, pum, ali, não. não, É é um aquele processo. ponto da transição que você diz, olha, a partir de agora, dentro desses 300 anos que a gente tem seguido, isso vai continuar. Estamos no começo do milênio e a gente vai ter agora um processo de, vamos dizer, ascendente, né? É. E não mais descendente, mas ascendente, onde o bem começa a fazer a curva, vamos chamar o X, né? A curva da transição para esse alcance do bem, né? É, Que aí as pessoas não entendem. Para não mistificar, né? As pessoas mistificam isso. É aqui. Não, não é ali. Ali é a data do processo de marco de subida para essa transformação. então, nós viveremos nesses 36 anos próximos, como disse Chico Xavier no programa Pinga Fogo, um aceleramento dos processos de mudança para que nós tenhamos ou façamos jus a esse mundo em regeneração. Agora, uma vez conversando com ele, eu perguntei a ele, Chico, se a gente vai entrar no mundo de regeneração, tudo bem, é o início do mundo de regeneração, mas quanto tempo vai demorar a regeneração? Sabe o que ele me respondeu? 70 séculos, Geraldinho. Nossa! 7.000 anos. Então, veja, isso que você fez referência, Leonardo, das pessoas todas atingirem essa paz, essa fraternidade, essa solidariedade espontâneas, né? Este amor à verdade, esse amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, vai demorar, depois de 2057, mais 7.000 anos, que é o período que nós vamos intimamente, cada um de nós, nos reformar pelos padrões éticos e morais do Evangelho de Jesus. Veja que paciência que Jesus tem conosco. Então, não pensem vocês que nosso tempo é de 36 anos, não. Nós ainda teremos, se fizermos jus de continuar na Terra, nós teremos ainda 7.036 anos pela frente, né? E nós temos que rezar para ficar, porque se a gente for degradado para Quiron, nós vamos encontrar uma humanidade primitiva, que ainda, o Chico me falou, a humanidade de lá reside nas cavernas. Quem é que quer voltar para as cavernas para recomeçar? Nenhum de nós quer, não é? Então vamos pedir a Deus que a gente possa trabalhar o máximo possível no bem, na fraternidade, divulgando a verdade, para que a gente faça jus a continuar na terra. Porque Jesus disse assim, bem-aventurados sois vós, os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Vejam bem, ele não promete o céu, ele fala na herança da terra, que é o quê? É o mundo regenerado a partir de 2057. Mas aí que nós vamos, depois de 40 minutos, entrar no nosso tema. Por quê? Por que é necessário a gente compreender que todo esse processo, muito bem planejado pela espiritualidade maior, não pensem vocês que esses movimentos sejam aleatórios, não. Porque o próprio Jesus já sabia disso tudo, tanto é que ele revela isso a João Evangelista no Apocalipse, não é? E lá, a partir daí, com o Espiritismo, vai ser revelada a grande chave que abre as portas do nosso entendimento. Por quê? João Evangelista, no capítulo 14 do seu Evangelho, disse assim, e sobre a fala de Jesus, eu vos enviarei outro Consolador que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, ou seja, o Consolador tem a missão primeira de quê? De nos lembrar do Evangelho de Jesus. Por isso que o Evangelho de Jesus é a base do Espiritismo. É a base ética e moral
do Espiritismo, não é? E depois ele continua dizendo, e vos explicará todas as coisas. Então, ora, a explicação de todas as coisas só pode ser pelo viés da razão, do raciocínio e da ciência, da tecnologia, não é? Da filosofia. Por isso é que a terceira revelação de Deus aos homens é o Consolador prometido por Jesus, que se consubstanciou, se materializou no mundo pelas vias de Allan Kardec, como codificador, trazendo-nos a doutrina dos espíritos. Já com quê? Já com a chave do entendimento do nosso roteiro evolutivo, que é a reencarnação. Porque sem a reencarnação, nós não entendemos Deus, nós não entendemos a justiça divina e nós não compreendemos o amor e a misericórdia divinas. A reencarnação é a chave que vai abrir a porta do nosso entendimento para as coisas do espírito imortal, porque vamos compreender que todos somos espíritos imortais, que vamos todos vencer as lutas humanas, vencer a morte do corpo físico, continuar vivos em outros planos da vida, no mundo espiritual, continuando aprendendo, estudando e traçando o roteiro do aperfeiçoamento moral, cultural, religioso, filosófico, científico, intelectivo, enfim, todo tipo de potencial da alma humana. Deixa eu mandar um abraço aqui rapidamente, pessoal de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, do Rio de Janeiro, aqui de Pernambuco, Paraíba, Minas, pessoal que está aparecendo, todo mundo aqui, possivelmente muitos são seguidores seus, então um abraço para todos. Um abraço para BH, eu morei um tempo em BH, pouco tempo, mas morei ainda um ano em BH, fazia parte do grupo Irmão Ismael, lá no Carlos Prates, a gente participou lá por um período longo, na União Espírita Mineira, tivemos presentes algumas vezes. Então, um abraço para todo mundo, Porto Alegre, todo mundo está aparecendo aqui no interior do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba. Então, tem muita gente aqui que segue você, Londrina, no Paraná. Um abraço para todo mundo aqui do Movimento Espírita, nesse bate-papo legal da noite de hoje, como sempre, agradável, cheio de frescor, com o nosso amigo Geraldinho Neto aqui para a gente. Então, muito obrigado aí a todos vocês que participam conosco. Então, vamos chegando nesse tema, já nos direcionando para a conclusão, para a gente entender que esse processo divino, né, da revelação gradual de Deus aos homens, através de Jesus, através dos seus mensageiros e emissários da vida maior, respeitou a graduação do desenvolvimento humano terrestre. E assim que se julgou digna a humanidade, que ela já tinha entendimento filosófico e capacidade cultural para entender esses mecanismos da vida, da reencarnação, da mediunidade, da influência dos espíritos na nossa vida, da força do pensamento, não é? A partir do momento também que as comunicações entre os homens, entre as cidades, entre as nações, passaram a se acelerar também, então o Espiritismo estava pronto para vir ao mundo. A humanidade foi julgada amadurecida o suficiente para receber a revelação espírita, que é esta feita sob o patrocínio de Jesus, através do Espírito de Verdade, que vai escrever Allan Kardec. Interessante que ele, a princípio, vai escrever a Kardec na Revista Espírita e assinar Jesus de Nazaré. Kardec duvida. Kardec não aceita que seja Jesus, porque ele tem consciência que Jesus
é uma entidade tão elevada, não é? Que não seria possível que ele, aqui na Terra, estivesse recebendo uma mensagem direta do Cristo. E, depois de muito meditar, quando ele estava fazendo o seu terceiro livro, que é a revelação da religião espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o primeiro livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, é a revelação da filosofia espírita. Depois, em seguida, o segundo livro é a revelação da ciência espírita, que é o livro dos médiuns. E o terceiro coroa esse tripé, não é? Porque tanto filosofia quanto ciência é a base do conhecimento humano. A filosofia que indaga, ela é fruto do pensamento humano que busca conhecer e compreender. A ciência que revela é fruto também do esforço humano que responde às indagações da filosofia. Mas esse movimento de base, ele é meramente humano, não é? Ele é meramente uma atividade dos seres humanos. E, naturalmente, ele evolui com o tempo e com a própria evolução das sociedades humanas. Era necessário coroar esse tripé com a revelação da religião espírita, que vem como um coroamento da religiosidade maior que o Espiritismo deveria representar para o mundo como consolador prometido pelo Cristo. E por isso mesmo Kardec, muito bem intuído pelo Espírito da Verdade, vai compor o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele compõe o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não põe as mensagens como sendo de autoria de Jesus. Porque como ele próprio já havia raciocinado na Revista Espírita, ele não julgava oportuno que se colocasse o nome de Jesus, daí a expressão o Espírito da Verdade. E se vocês notarem bem, o Espírito da Verdade se refere a Jesus. Ora, Jesus não se referiria a ele próprio, correto? Então, nós sabemos da revelação de Chico Xavier que, na realidade, o Espírito da Verdade era João Batista, o primo de Jesus, o precursor, que na época do Cristo fez a revelação da verdade. Ele era conhecido como o revelador da verdade, não é? Que veio rasgar a verdade, preparando os caminhos do amor, porque Jesus é o amor, não é? Certa feita eu perguntei ao Chico, mas então, o Espírito da Verdade não é Jesus? Ele disse, não. Se fosse Jesus, não seria o Espírito da Verdade, seria o Espírito do amor. Porque o amor está acima da verdade. O que nós sabemos da espiritualidade maior é que o Espírito da Verdade é o médium do Cristo. Ele está em sintonia perfeita com o pensamento de Jesus Cristo e por isso mesmo foi escolhido por Jesus para nos revelar a verdade, não é? Preparando também os caminhos humanos para a regeneração do futuro, onde a Terra viverá o amor. Que por enquanto nós não vivemos o amor, né? Nós temos a revelação da justiça, primeiramente por Jesus, a revelação do amor, mas que não foi seguida quando Jesus veio à Terra. Depois, a revelação da verdade, para restaurar o caminho, não é? Por isso que o Espiritismo também é conhecido como restaurador da verdade, é conhecido também como a volta ao cristianismo primitivo. Mas qual que é a função disso tudo? A função disso tudo é que nós cheguemos no final desse processo, já nos séculos futuros, como mundo em regeneração, a condição da vivência do amor em nossa sociedade. Isso ainda está distante,
Por isso é que nós vamos precisar, o Leonardo, mais de 7.000 anos para fazer essa realização do amor em nós. Porque, em suma, é isso que importa. Nós somente vamos nos elevar espiritualmente quando a espiritualidade maior estiver no nosso coração, não na nossa cabeça. Porque isso é colocar a espiritualidade maior, os conhecimentos espíritas na cabeça é fácil. É só estudar. Não tem mistério. É somente você pegar os livros e estudá-los com afinco, você fica com tudo na cabeça. Mas isso não nos modifica interiormente. É necessário que a gente faça essa reforma íntima, esse movimento de restauração da nossa conexão com Deus. Porque o que é religião? É religar a criatura ao Criador. Ora, você só pode religar algo que foi desconectado, não é? Então, ao longo da nossa evolução, pelas vias do materialismo, do orgulho, do egoísmo, do vício, dos crimes, nós nos desligamos da espiritualidade original. Nós nos desligamos da fonte divina com a qual nós deveríamos nos proteger no nosso roteiro evolutivo. E hoje nós precisamos da religião para nos religar a Deus, à espiritualidade maior. Então, é por isso que o Espírito da Verdade, representando o pensamento do Cristo, de Jesus Cristo, como médium do Cristo, vai trazer a Allan Kardec esse belíssimo capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador. E lá na mensagem do item 6, ele vai nos dar duas coisas importantíssimas, duas frases importantíssimas. Uma delas diz assim: eu estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Olha que frase curta, mas que diz tanta coisa, não é? Jesus estava conosco e o apóstolo dele estava nos instruindo. Quem é que é o apóstolo dele naquela época? Allan Kardec. Kardec era, na realidade, a reencarnação de um dos apóstolos do Cristo, que nós sabemos ser João Evangelista. E a segunda frase, que é o tema nosso e último, é justamente espíritas. Aí é exortação para que a gente chegue no final do processo para vivenciar o amor que ele nos deixou como caminho da verdade e da vida. Ele vai falar: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, concluindo aqui as nossas considerações, este é o caminho, minha gente. Em primeiro lugar, nós devemos nos amar. O primeiro ensinamento é o amor. Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o Chico vai comentar: não é qualquer amor, não. É o amor de Jesus, que é insuperável. Olha como nós estamos longe disso. Mas é esse amor que nós precisamos ter. É o amor sem exigências, é o amor sem paga, é o amor sem cobrança de pedágio, é o amor sem cobrança de palestra, é o amor sem cobrança de doação de qualquer espécie, sem cobrança de aplauso, sem cobrança de qualquer tipo de consideração, não é? É o amor conforme Jesus nos amou. E ele também disse: amai-vos uns aos outros. Né? Então, nós não podemos amar ao próximo como a si mesmo. Né? Ou seja, nós temos que amar ao próximo, mas nós não podemos amar ao próximo se nós não amamos a nós mesmos. Por isso que o amor é o primeiro ensinamento. E o segundo ensinamento, que não está dissociado do primeiro, é o instruí-vos.
Porque, gente, o amor sozinho, ele pode nos desviar também ao pieguismo, ao fanatismo, à superproteção. Alguém já viu aí uma mãe ou um pai superprotetor, como ele é chato e chata? Como ela atrapalha, ela ou ele atrapalham os filhos? Como deseduca, né? Como deseduca. Como deseduca. Porque eles tentam proteger esse filho, colocá-lo numa redoma. O menino ou a menina fica antipático, fica uma coisa horrorosa. E não sabe fazer nada sem dependência do pai. Eu gosto de uma frase, Geraldo, que diz assim: disciplina sem amor vira intolerância. Isso. Amor sem disciplina vira anarquia. Exato. Eu gosto muito dessa frase. E vira pieguismo, né? Vira sentimentalismo. Chico Xavier falava isso. Amor sem estudo, sem compreensão, vira sentimentalismo vazio. E por isso que o Espírito da Verdade vai falar conosco. Nós precisamos nos instruir. Agora ele fala assim, instruí-vos em espiritismo? Não. Instruí-vos. Gente, nós temos que conhecer tudo. Por isso que nós vamos precisar de 7.000 anos ainda. Porque nós temos que entender de medicina, nós temos que entender de física quântica, de astrofísica, de engenharia, de biologia, de todos os tipos de conhecimentos humanos. Porque o caminho da sabedoria começa na filosofia, passa pela ciência, atingindo a cultura e a sabedoria. Ela é ampla, é a música, as artes, a espiritualidade também, a sociologia, a economia, é tudo que envolve as conquistas humanas, a arquitetura, a aeronáutica, a astronáutica, tudo isso nós temos que conhecer. Então, nós precisamos nos instruir também. Geraldinho, para chegar... Eu queria pedir licença a você, e nesses 5 minutos finais, tem um pouquinho mais, não tem problema, eu dependo só de você. Eu li pelo menos umas 4 biografias pequenininhas de Chico, e a última que eu li foi a do Marcelo Souto-Maior. Nenhuma delas me comoveu tanto quanto a dele, não sei se por conta da escrita, não sei. Eu achei muito boa essa biografia. E cheguei a me comover muitas vezes. Eu comprei numa viagem para Fortaleza e li. Me comovi muito dentro do avião, cheguei a chorar algumas vezes com a biografia de Chico. E eu queria pedir licença e queria que você falasse, já que a gente está falando de amor, que você, se for possível, se você me desse a liberdade, falar um pouquinho de Chico, a pessoa Chico, aquela criatura que a gente vê sempre e que eu me comovo bastante quando falo e leio sobre ele, daquelas tiragens dele tão maravilhosas e uma simplicidade que é encantadora. Você poderia falar um pouquinho desse amor de Chico? Leonardo, agora, o nosso tempo não vai permitir isso. Por isso eu vou negar o seu pedido, porque em 1 minuto, meu filho, é muito pouco, é uma coisa impossível, né? Mas eu vou dizer a vocês o seguinte, o Chico Xavier foi, continua sendo, e ainda será por muito tempo o mais legítimo representante de Cristo na Terra. Porque ele foi lá na antiguidade, o profeta Daniel, foi o apóstolo João Evangelista, foi o nosso Allan Kardec e é o nosso Chico Xavier, tá bem? Então é por isso que a gente tem ainda muitos séculos e teremos aí 7.000 anos pela frente para conhecer a trajetória desse espírito sublime que se apagou na humildade, se apagou na projeção, jamais buscando fama, jamais buscando os holofotes humanos, jamais subindo no salto da vaidade, jamais buscando os palcos do movimento espírita. Ao contrário, ele humildemente se apagava em Pedro Leopoldo até 1959, em Uberaba até 2001, no seu centrozinho humilde, o primeiro Centro Espírita Luiz Gonzaga, depois o Grupo Espírita Meide
Pedro Leopoldo, mais tarde a Comunhão Espírita Cristã de Uberaba e, por último, o Grupo Espírita da Prece em Uberaba. Se apagando ali, mas cumprindo fielmente, disciplinarmente, com disciplina, né? Perseverantemente, o seu papel de cristão ativo, né? Entregando-nos um legado de mediunidade com Jesus inigualável na história da humanidade. Até agora já somamos 534 livros frutos dessa mediunidade crística, sublime, em que nós temos todo tipo de informação a respeito de filosofia, de ciência e de religião espírita, e nos mostrando aí os caminhos que deveremos percorrer para a evolução humana. Ele vivenciou isso na prática, na sua vida diária, não somente no centro espírita. Isso era verdade dentro da sua casa, da sua residência, dentro da sua intimidade, dentro da sua família, dentro do seu círculo de amigos mais próximos, dos quais eu tenho a honra de me incluir. E posso dizer a vocês que nos 21 anos em que estive próximo dele, só pude testemunhar tudo isto, a realidade desse Chico que humildemente vivenciava o amor do Cristo entre nós. E ele será para sempre a nossa referência, o nosso modelo e guia espírita cristão, representando, por sua vez, o guia e modelo maior que é Jesus de Nazaré. Muito bem. Geraldo, muito obrigado. Lembrar de novo a vocês que toda quarta-feira nós estamos aqui às 20 horas no Movimento Espírita, trazendo sempre um convidado, uma convidada especial para nos falar da temática espírita. Às sextas-feiras, o novo projeto Arte e Cultura Espírita, trazendo pessoas que sejam artistas ou leigos, mas que gostem de algum tipo de atividade artística, para falar um pouquinho sobre arte nas casas espíritas, ou o movimento espiritualista que trata dessa arte. E no domingo, o fantástico é ter você comigo. O Domingo Espetacular é aqui no Movimento, trazendo consolo, alegria para as pessoas, para despertar na segunda-feira, mas em paz também. Lembrando para vocês o CVV 188, se tiver alguém com alguma necessidade especial, algum pensamento de bobagem, pensando com muita melancolia, muita tristeza, liga para o CVV, tem gente lá preparada para atender você, para lhe dar o consolo e a orientação necessária. Se não encontrar a gente, liga para o CVV, que as pessoas lá vão estar preparadas para te orientar, tá bom? Todo mundo vai saber, segue o Geraldo. Repete só o Instagram, Geraldo, para a gente. Geraldo Lemos Neto, é isso? @Geraldo Lemos Neto. E no YouTube é TV Saber Espiritismo. E no Facebook nós temos várias páginas. A principal é Portal Saber Espiritismo, Grupo Espírita Saber Amar. A segunda é Saber Espiritismo. E a terceira é Casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Muito bem. Nós vamos pedir para você, se for possível, fazer a prece de encerramento e agradecer mais uma vez aos bons espíritos ao amparo que sempre lhe dá e nos dá a todos, porque eles sempre estão dispostos a esse amparo, a esse apoio. Um abraço, muito obrigado, gente. Um beijo no coração. Pode fazer a prece, você gostaria? Eu faço sim. Muito bem. Amado Jesus, mestre de bondade e amor, estamos aqui agradecidos com essa oportunidade, no convívio fraterno com irmãos de outras terras, outras cidades, mas que se unem a nós pela internet, no coração e no pensamento, agradecidos ao Senhor pelas bênçãos do Espiritismo cristão em nossa vida. Permita, Senhor, que essas bênçãos se multipliquem a 10, a 100, a 1000 por um em nossos corações
em nossas mentes, em nossas famílias, em nossos grupos de trabalho e estudo, em nossas atividades fraternas, para que a tua presença em nós se faça cada vez mais forte, inundando-nos o coração de paz e alegria. E em teu nome, que assim seja. Assim seja. Muito obrigado a todos. Vai ficar gravado. Nos vemos por aí. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, Leonardo. Até mais, Geraldo. Obrigado.